Graça e paz no Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast De Cristão para Cristão. E hoje, para conversarmos sobre um assunto polêmico, controverso, no entanto, necessário: desigrejados. O convidado para nos ajudar a pensar sobre essa temática é alguém não menos especial. É pastor, é teólogo, é diretor acadêmico do ISBEL, a mais antiga escola teológica da região norte do Paraná, e é vice-presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina, uma potência potencializada. Pastor Vanderlei Frare, seja bem-vindo, pastor, ao podcast De Cristão para Cristão. Obrigado, pastor Dantas, é uma alegria estar aqui com você. Privilégio muito grande. Obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos sua disponibilidade e compartilhar um pouco do Senhor aqui conosco. Sim. Porque quando a gente compartilha o nosso tempo, a gente está compartilhando um pouco de nós, né? Exatamente. Um pouco de nós. Pastor, antes de eu começar a fazer as perguntas ao Senhor, é interessante, principalmente para contextualizar aqueles que estão nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo no YouTube, o que queremos dizer com desigrejados? Porque eu tenho consciência que algumas palavras elas podem ser usadas com diferentes conotações. Por exemplo, a palavra igreja. Eu posso me referir à igreja como o corpo de Cristo, está certo? Igreja, sim. Corpo de Cristo. Eu posso me referir à igreja como todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. Igreja, posso falar. Eu posso me referir à igreja como a minha denominação. Onde você congrega? Eu congrego na igreja Assembleia de Deus. Eu congrego na igreja presbiteriana. Eu congrego na igreja batista. Eu posso me referir à igreja como o templo. Hoje eu vou à igreja. Prédio, né? Me referindo ao prédio, à estrutura. Eu posso me referir à igreja como a reunião, não é? Então, essa palavra igreja, ela pode ser usada em diferentes conotações. Então, quando eu me referi aqui a desigrejado, eu estou me referindo àquele que diz que crê em Deus, no entanto, por algum motivo, optou a não ser mais integrante de nenhuma comunidade de fé. Então, nós vamos usar desigrejados com essa conotação. Exatamente. Aquele que continua acreditando em Deus, crê em Deus, no entanto, por algum motivo, optou por não pertencer a nenhuma comunidade de fé. E eles fazem algumas alegações, pastor. Algumas alegações. Vou citar algumas delas aqui. Primeiro, alguns não frequentam mais nenhuma comunidade de fé porque foram feridas, foram machucadas, se frustraram e foi uma frustração tão intensa que optaram a não mais pertencer a nenhuma comunidade de fé. Continuam crendo em Deus, oram, leem a Bíblia, mas não pertencem mais a nenhuma comunidade de fé. Outros se frustraram com a liderança. Frustraram com a liderança da instituição, se frustraram com o pastor, se frustraram com a membresia, se frustraram com o sistema de administração, tiveram divergências ou inadequações doutrinárias e optaram a não pertencer mais a nenhuma comunidade de fé. Outros alegam simplesmente que você não precisa ser membro de nenhuma comunidade de fé. E congregar, se sujeitar a alguma instituição que possui regras, etc., seria perda de tempo. Inclusive, o que você faz com o seu dinheiro, eles criticam isso também, pegar o dinheiro e lá dar na instituição, eu posso dar o dinheiro para quem eu estou vendo que está precisando de ajuda, e quem passa fome, que está passando por necessidade, por que eu vou levar o dinheiro lá para aquela determinada instituição? Eles alegam isso também. Outros alegam que qualquer institucionalização religiosa é pecado, tendo em vista que o corpo de Cristo é místico, é invisível, e qualquer tentativa de institucionalização seria um erro.
Outros dizem que não existe nenhuma igreja bíblica. Todas as igrejas, todas as denominações são falhas. E por todas elas serem erradas em algum aspecto, eles optam por não congregar. Outros alegam que a igreja tem regra demais. As denominações têm muitas regras, regras para cantar, regras quanto ao horário, regras para exercer funções, e eles simplesmente não quero me sujeitar a tais regras. Outros alegam ainda que nós pregamos uma mensagem exclusivista, e algumas instituições realmente pregam uma mensagem exclusivista, e como eles são contrários a essa postura, eles optam por não congregar. E outros ainda informam que as denominações não atendem à comunidade em seu aspecto social. Então, é uma instituição voltada para dentro, né? Uma instituição que atende às demandas sociais da sociedade ou da comunidade que ela está inserida. Até que ponto essas alegações são coerentes? Até que ponto são bíblicas? Por que ainda congregamos? Por que ainda amamos a igreja? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sim. Pergunta ao senhor, pastor Vanderlei, por que esse assunto é relevante e necessária sua abordagem? Dantas, primeiramente, obrigado por fazer essa introdução, porque eu acho que você já define muito bem de quem nós estamos falando, né? É importante a gente ter essa noção de que, quando eu uso o termo desigrejado, apesar de ser um pouco pejorativo, né, do ponto de vista deles, é importante que a gente faça uma definição de quem que eu estou falando. Eu não estou falando do desviado, não estou falando da pessoa necessariamente apóstata, aquela que abandonou a fé evangélica ou até mesmo a fé cristã, mas estamos falando dessa pessoa que mantém a sua fé, que preserva a sua fé, mas que optou por fazê-la, né, ou vivenciá-la fora da instituição. Eu não sei se você se lembra que antigamente a gente chamava, às vezes, as pessoas, ou as próprias pessoas se auto-intitulavam católicas não praticantes. Você se lembra dessa expressão, né? Então, hoje nós estamos vivenciando o evangélico não praticante, em certo sentido. Ele mantém a sua confissão de fé, ele mantém as suas práticas religiosas, mas ele optou por não estar na igreja ou por não participar da vida da igreja. E é importante a gente falar isso porque nós temos notado já, eu diria assim, de 13, 14, 15 anos para cá, um aumento crescente nesse grupo, né? A primeira indicação que nós tivemos foi em 2009, uma indicação oficial, porque nós tivemos ali uma pesquisa chamada Pesquisa do Orçamento Familiar, feita pelo IBGE, que já nos indicou 6 milhões de evangélicos nessa categoria. É um número expressivo, né? Em 2010, nós tivemos o censo, a publicação dos resultados saíram ali por volta de 2011, e esse número, então, do evangélico não determinado, que é a nomenclatura oficial, subiu para 9 milhões. Então, nós estamos falando de um contingente de 9 milhões de pessoas em 2010 que já se declaravam evangélicas, porém sem vinculação institucional, ou pelo menos não sabiam dizer o nome da sua igreja, ou o nome da sua denominação. Apenas optaram por utilizar o termo evangélico, que é um termo mais abrangente. As lideranças já começaram a acordar para isso, nós tivemos várias obras publicadas, literatura, tal, e estamos aguardando agora o que o censo 2022 vai nos trazer, se esse número recuou de alguma maneira, se ele ampliou, né, que seria muito preocupante, mas é importante a gente falar, é relevante a gente tratar, porque é um fenômeno que está aí e não é um fenômeno isolado, ele é mundial, ele não é só brasileiro, ele é mundial também, mas nós pensando aqui na nossa realidade, ele é preocupante. Pastor, o senhor acha correto usar esse termo desigrejado para referir a quem não frequenta uma comunidade de fé? O que faz alguém igrejado não seria sua fé em Cristo e não sua filiação a uma instituição? Sim. Como eu disse, é importante a gente definir os termos, né? A pessoa desvinculada institucionalmente, o evangélico desvinculado, sem uma filiação específica, ele não gosta desse título, né? Para ele soa muito pejorativo.
E a alegação é a seguinte: como é que eu posso ser desigrejado se eu sou a igreja? Né? Se eu sou a igreja, logo eu não sou desigrejado, eu tenho igreja, eu faço parte dela, eu sou a igreja. Muitas das pessoas que eu entrevistei quando eu fiz uma pesquisa sobre desigrejados, e eu optei por usar esse termo justamente porque é um termo conhecido, né? Apesar que na pesquisa eu uso o termo técnico, que é uma pessoa sem filiação institucional, muitas delas se sentiram ofendidas quando eu perguntava se ela era uma desigrejada, né? E algumas respondiam, então, com essa questão: eu sou igreja, eu não sou desigrejado porque eu sou igreja. Agora, quando você me diz assim, ou me pergunta, ser igrejado porque eu creio em Cristo, essa, apesar de ser uma alegação que muito utilizada, a gente precisa problematizar ela, né? Acho que tem aqui uma problemática teológica, bíblico-teológica, né? É muito corrente, né, muito comum as pessoas pensarem assim: bom, se eu creio em Jesus, eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu acho que quando a gente olha para a Escritura, a gente tem que ter a honestidade de admitir que o corpo não são as partes isoladas, o corpo é a união das partes, né? 1 Coríntios 12, 27, Paulo vai dizer que os membros individualmente formam o corpo. Então, o pé sozinho não é corpo, a mão sozinha não é corpo, o pulmão sozinho não é corpo. Ele precisa estar ligado, unido, né, pelas ligaduras, pelas juntas, para que ele seja considerado corpo. Então, é problemático, historicamente, teologicamente, quando a pessoa diz: eu creio em Jesus, logo eu sou a igreja. Veja, você crê em Jesus, então você tem uma fé particular, mas para você ser considerado igreja, você tem que estar na comunhão da igreja, ou pelo menos ligado à igreja, aos outros cristãos, para que você possa fazer parte desse corpo. Eu acho que isso aí vem um pouco do nosso individualismo moderno, né? A pessoa achar que ela é o centro do mundo, né? Mas antigamente já tinha esse pensamento, e o Tertuliano tinha uma frase muito interessante, né? Que ele dizia assim: unus Christianos, nullus Christianos. É um trocadilho. Então, cristão sozinho é cristão nulo, não é cristão. Né? Isso o Tertuliano já está falando para a gente lá na antiguidade, um dos pais da igreja, porque ele entendia que as pessoas não podiam estar desvinculadas da comunidade em si, né? Dos outros irmãos em Cristo, que tornavam, então, aquela coletividade igreja. Por isso que eu acho que a pessoa incorre num erro quando ela tenta se justificar dizendo: olha, eu sou a igreja, mas você não pode ser a igreja sozinho, isolado, apartado, né? Não tem como ser. Há uma expressão que diz assim: você sozinho é templo do Espírito Santo. Exato. Mas você sozinho não é igreja. Não é igreja, exatamente. Para ser igreja, temos que... E essas duas ideias estão claras lá em Coríntios, né? O Paulo vai dizer: nós somos templo do Espírito, quando ele fala da imoralidade, que a gente deve evitar a imoralidade porque somos templo, mas depois ele vai falar que para ser igreja tem que ser membro da coletividade maior, né? Exatamente. Que fatores o senhor acha que contribuíram para o surgimento deste novo tipo de crente? Dantas, quando a gente fala num fenômeno social, porque o que está diante de nós aqui é também um fenômeno social, né? É religioso, mas tem esse aspecto social. A gente nunca tem um fator, né, isolado que justifique ou que explique o que está acontecendo. Então, em geral, são N fatores que a gente tem que ir observando de vários ângulos para tentar entender um pouco. Eu vou alistar para você pelo menos 4 fatores que eu acho que colaboraram para a gente chegar nesse momento. Eu acho que o primeiro deles é uma perda de credibilidade da instituição. A gente tem que entender que as instituições, ao longo dos séculos, especialmente na modernidade, elas perderam um pouco da sua credibilidade. Se você volta na antiguidade, as instituições são, ou pelo menos se dizem ser, representantes de Deus, né? Então, Deus se faz presente, ou ele coordena o mundo através das instituições. Essa é uma cosmovisão muito comum nesse período. Pode ser a igreja, pode ser a monarquia, pode ser o Estado, enfim, são instituições que falam em nome de Deus e que regulam a vida das pessoas. Quando essas instituições começam a ruir
em função da modernidade, especialmente do iluminismo. Então, há um descrédito em relação a elas. Bom, a gente começa a perceber que elas não são mais mediadoras, né, de Deus, entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Elas não cumprem mais esse papel. E aí vai descredibilizando, né? Como é que uma instituição tem crédito hoje em dia? Ela tem crédito quando ela beneficia a pessoa, quando ela traz benefícios ao cidadão. Então, ela tem crédito. Quando ela não faz isso, ela não pode mais se arvorar dizendo: olha, eu sou o representante divino na terra e você precisa me obedecer, ou você precisa submeter a mim. Isso não existe mais. Na nossa sociedade, pelo menos na sociedade ocidental, a gente não tem mais isso. A instituição está enfraquecida. Seja a igreja, seja Estado, seja monarquias, que pouco a pouco vão desaparecendo, né? Ou seja qualquer outra instituição. Então, esse é um fator. Um outro fator que eu acho que é importante a gente colocar é o do próprio individualismo, né? O individualismo, ele é uma invenção moderna também. Não é que o indivíduo não existiu, o indivíduo sempre existiu. A gente pode dizer que a individualidade sempre existiu, mas o individualismo é criação moderna. O individualismo é criação da Renascença para cá, que tem a ver também com isso que eu falei da instituição. Antigamente, o indivíduo se sentia parte de algo. Eu sou parte do clã, eu sou parte da tribo, eu sou parte da nação, né? E eu, claro, tenho a minha individualidade, tenho os meus gostos, as minhas preferências, as minhas características, mas no balanço geral eu sou parte de algo, né? Sou parte da igreja, etc. e tal. Com o advento da Renascença, do Iluminismo, e as instituições vão perdendo essa credibilidade, o indivíduo começa a se entender como peça única, né? Daí o individual, né? Aquilo que não pode ser dividido, né? Ele começa a se entender como uma figura singular, com as suas próprias vontades, dono do seu destino, protagonista da sua história, etc. e tal. Isso lá no início, mas hoje nós estamos vivendo um individualismo patológico, né? Que é quando o indivíduo levou isso ao extremo, né? Então ele já se desvinculou de instituições, de autoridades, até mesmo da própria família, que é a primeira instituição, né? E ele já não tem mais o respeito da autoridade dentro da sua própria família. E esse indivíduo, então, ele se acha dono do seu próprio nariz. O que a gente vivencia, o que a gente presencia, melhor dizendo, com relação aos desigrejados, é que eles têm esse senso de individualidade muito acentuado, né? Esse individualismo muito acentuado. A minha fé, eu sou a igreja, eu sou aquele que crê em Cristo. É o meu Deus, né? Tem um livro muito interessante que chama o Deus feito à nossa imagem, né? Você, a partir da modernidade, você começa a moldar Deus conforme o jeito que você quer, porque se eu não me submeto à autoridade, se eu não quero fazer parte de um algo maior, eu preciso, na verdade, moldar Deus, né, como um objeto de barro, né, muitas vezes, para que ele se encaixe na minha preferência. Então, o individualismo, ele, ao extremo, ele chega a esse ponto de ser praticamente idólatra, né? Acho que a gente tem que mencionar isso com toda sinceridade, não podemos evitar. Sim. Um terceiro fator que eu acho que contribui, então, para o surgimento desse grupo é o nosso neopentecostalismo. Não tem como a gente evitar esse tema, né? Eu não quero citar nomes, denominações, etc., mas a gente sabe, nós estamos falando das grandes denominações que surgiram nos anos 70, que tinha uma outra pegada de igreja, uma outra visão de igreja, e que se tornou muito popular, que, na verdade, conquistou o país, né? Então, como que o neopentecostalismo ele contribuiu para isso? A gente tem que entender que o neopentecostalismo, as igrejas neopentecostais, elas já surgiram como igreja de trânsito. Elas não surgiram como igreja de parada, ou seja, onde você vai fincar a raiz, onde você vai pertencer, criar uma comunidade de fé. Não, ela surgiu como igreja de trânsito. Tanto é que as primeiras grandes igrejas pentecostais, elas ficavam, hoje elas já estão mais espalhadas, elas ficavam próximas de terminais rodoviários, de terminais de ônibus, de metrô, etc. e tal, porque é para aquele indivíduo que está em trânsito, mas que precisa de algo para a sua alma, né? Sua espiritualidade, precisa resolver um problema, precisa receber uma oração, e ele passa por ali, participa daquela liturgia ou daquele momento cultico, né? Faz a sua contribuição, paga o seu pedágio, recebe a sua bênção e vai embora.
Então, o neopentecostalismo, até hoje, ele não tem uma cultura de enraizamento. E aí, o indivíduo que foi criado nessa cultura a partir dos anos 70, visitando igrejas neopentecostais, ele adquiriu essa consciência de que ele não precisa pertencer a algo. Porque o que eu preciso é buscar a bênção no momento da necessidade e onde estiver mais acessível. De repente, a igreja X está mais acessível, seja pela televisão, pelo rádio ou presencialmente, de repente, a igreja Y que está mais acessível. Veja que essas igrejas não têm nenhum programa de vinculação de membros, você não tem curso para aceitação de membros, né? Eu não sei como é que você chama na Assembleia de Deus, né? Mas a gente tem um curso lá que a pessoa faz durante 20 semanas, olha só, para depois ela ser aceita como membro. Né? É um negócio... É o discipulado. É o discipulado, demanda tempo, demanda esforço. Né? Essas igrejas não têm esses programas. Né? Esse tipo de igreja, muitas vezes, ele não tem nem mesmo uma assistência funeral para aquela pessoa que se dizia membro daquela igreja e que faleceu, infelizmente. Né? Então, acho que esse é um fator também. O neopentecostalismo, como ele se tornou muito popular, ele acabou por incutir na mente das pessoas de que eu também não preciso uma vinculação muito estreita, porque o que eu preciso, na verdade, é pegar a bênção no momento da necessidade. E o último fator, que eu acho que é um dos determinantes, Dantas, eu chamo de cultura gospel. Cultura gospel é um neologismo, né, um termo que foi criado recentemente, nos últimos 10, 15 anos, pela Magali Cunha, que é uma pesquisadora de religião, e ela faz referência a uma cultura evangélica que se formou nas últimas 3 décadas, que é uniformizante. Veja bem, você deve ter uns 30 anos de Assembleia de Deus, pelo menos, né? Estou aqui entregando a nossa idade, né? Mas mais ou menos. Você vai se lembrar que a Assembleia de Deus tinha a sua cultura específica. Você sabia onde era uma Assembleia de Deus e quem era um assembleiano pela sua cultura específica. Você tinha uma cultura batista, uma cultura presbiteriana ou de qualquer outra denominação, pentecostal, independentemente. A cultura gospel, como movimento de uniformização, ela foi derrubando essas barreiras denominacionais e culturais. Vamos chamar esses guetos, né? Esses guetos culturais foram perdendo a sua nitidez, né? As suas bordas. E foi se criando, então, uma cultura que é mais ou menos uniformizante. Hoje, se você fizer uma avaliação, por exemplo, nós temos uma música gospel que é praticamente padrão para todas as igrejas, com raras exceções. Com raras exceções. Né? Outrora, nós tínhamos os nossos hinários, que divergiam não só nas letras das músicas, mas na forma de condução dos hinos. Harpa cristã, cantor cristão, e por aí vai. Né? Hoje você tem uma música uniforme para todos. Nós cantamos Hillsong na Assembleia de Deus, na presbiteriana, na batista, na neopentecostal, na católica. Não é? É interessante isso, como que esse elemento cultural ele perpassa todas as denominações e derruba aquilo que a gente chama de marca distintiva de cada denominação, de cada igreja. Mas não só isso, né? Você tem a forma de pregar, você tem a forma estética, a aparência estética da igreja. A gente vê que as igrejas hoje não têm mais aquela carinha de igreja, né? Apontando para o céu, mas ela pode ter qualquer formato de templo. Você vê teto preto em muitas igrejas, né? Que é uma coisa comum hoje nas igrejas, você pintar o teto ou as paredes de preto. Você vai perceber isso não só em igrejas mais, diria assim, moderninhas, mas também nas outras igrejas. Então, eu acho que essa cultura gospel ela foi criando também na mente do cidadão, especialmente dos mais novos, a ideia de que eu não preciso ter a minha cultura particular, porque eu quero pertencer à cultura maior. E a cultura maior ela é mais legal do que a cultura da minha igrejinha lá do bairro. O que causa um mal-estar, inclusive, para a igrejinha do bairro, né? Porque ela, às vezes, não tem toda aquela estrutura, todo aquele aparato, não consegue acompanhar o que está rolando por aí, e o indivíduo se sente mal nela. Ao mesmo tempo que a liderança da igreja também se sente mal, né? Porque ela não consegue lidar com essas diferenças. E esse indivíduo, então, ele vai transitar em outros, diria assim, fluidos culturais,
onde ele se identifica melhor. E aí vem aquela ideia, eu sou do reino. Eu sou do reino, eu não sou de uma igreja específica particular, porque eu não quero ter culturas particulares. Eu quero pertencer a uma cultura que é mais abrangente, porque isso me projeta até mesmo para fora do meu contextozinho pequeno, para o contexto maior, né? Pastor, se a entrevista acabasse agora, essa sua resposta já teria valido a pena. Que aula, que aula. Não, tem muita coisa aí que envolve. O senhor me fez lembrar uma expressão usada pelo teólogo Paul Tillich. Sim. Paul Tillich era chamado de o teólogo da fronteira, né? Sim, sim. Ele conseguia transitar entre a fronteira ali da teologia e a filosofia. E Paul Tillich fazia uso dessa expressão. Não existe teologia não enculturada. Não é? De certa forma, a cultura ela vai tentando formatar a nossa forma de pensar. Sim. E essa aversão à autoridade, aversão a regras, aversão ao comprometimento, aversão ao pertencimento, talvez seja uma dessas pressões que a cultura Sim. exerce sobre o indivíduo, né? Sobre o indivíduo. E não tem como a gente fugir disso, Dantas, porque toda cultura se constrói sobre uma cultura, né? Então, se eu tenho hoje uma cultura gospel, ela não é inovadora e propriamente dos evangélicos. Ela foi construída em cima de outra cultura que estava aí, que é uma cultura secular. Entendi. É por isso que a gente tem a gente faz a apropriação de elementos da cultura secular para dentro da nossa cultura. Eu gosto muito de música, né? Fui músico, dirigente de louvor, tal. Às vezes eu ouço um louvor bem contemporâneo que o pessoal está dizendo, olha que legal. Eu digo, peraí, isso aí é anos 80. Isso aí é a guitarra do U2, entendeu? Isso aí é fulano de tal, porque você não cria nada novo assim, você se apropria de algo que está aí. Então, hoje, a cultura gospel, para você entender a abrangência dela, veja só, nós temos gêneros musicais que nós nos apropriamos, que não tem diferença nenhuma dos gêneros musicais seculares, nenhuma, né? Eu já ouvi dizer que tem até funk gospel, né? Não gostaria de ouvir particularmente, né? Mas me parece que existe. Nós temos os nossos stand-ups gospel. Olha só que interessante. O pregador agora é o coach. O pregador é o coach, você entendeu? Na cultura secular você tinha o Roberto Carlos. Nós temos o nosso Roberto Carlos, que é o J. Neto, né? A cultura secular tinha o Renato Russo. Nós temos o nosso Renato Russo, que é o Kim. Então, essas apropriações que nós fazemos é porque a cultura maior já estava aí. Sim. E nós não construímos do nada, nós pegamos dela. Então, a cultura gospel, para mim, eu não estou dizendo que ela é perniciosa, não estou dizendo, gostaria de deixar claro. Estou dizendo que ela é um meio onde as pessoas transitam mais facilmente e perdem as suas desvinculações denominacionais e locais, porque ela passa a existir agora num contexto maior. É isso que eu estou dizendo. Se ela é boa, se ela é ruim, cabe o julgamento de cada um, né? Entendi. Pastor, para aquele indivíduo que diz crer em Deus, e essa é a afirmação, eu creio em Deus, acredito em Deus, mas eu não acredito mais em denominação alguma. Pergunta ao senhor, por que tal pessoa tem de ser membro de uma comunidade de fé? Então, o problema dessa afirmação aí, Dantas, é que ele joga o bebê com a água do banho, né? A gente tem essa expressão. Tem aspectos da instituição que são negativos? Tem. Nós não podemos negar isso. Qualquer instituição, ela tem aspectos que desagradam. Qualquer uma. Se eu perguntar para você, você tem um descontentamento com o governo? Tenho. Você tem um descontentamento com a igreja local? Por mais que a pessoa não queira admitir, ela tem, né? Você tem descontentamento com a própria família? Tenho. Então, toda instituição ela tem os seus desconfortos. Agora, o problema do indivíduo é querer jogar a instituição fora e junto à comunidade. Por quê? Porque a instituição nunca se separa da comunidade, a comunidade nunca se separa da instituição. Em toda instituição você tem aspectos comunitários, não tem jeito. E em toda comunidade você tem aspectos institucionais.
Um grupinho de pessoas se reuniu, daqui a pouco vai surgir hierarquia, você concorda? Claro. Quem é o líder aqui? Quem é que vai Exatamente. coordenar os a trabalhos? Logística administrativa. A logística. Então, surgiu hierarquia. Daqui a pouco surge um estatuto. São as regras do jogo. Como é que funciona aqui? Não, aqui funciona assim, assim, assado. Na hora que apareceu o CNPJ. E a hora que chegou o CNPJ, fechou a instituição, né? Finalizou, né? Isso. Então, o indivíduo que diz assim, olha, eu creio em Deus, mas eu não quero saber nada da instituição, a minha pergunta para ele é o seguinte, onde você vai encontrar uma comunidade que não tenha minimamente aspectos institucionais? Me mostra esse lugar. E quando você encontrar, eu vou dizer para você, em 6 meses, em 1 ano, ela se institucionaliza. Porque é assim que funciona. Toda a comunidade se institucionaliza, né? Então, na verdade, é um argumento de fuga, eu acho, né? Diz, olha, eu creio em Deus, eu gosto da comunidade, eu gosto do povo de Deus, mas eu não quero saber de instituição. Ótimo, me mostra onde ela está. Eu quero saber onde está essa comunidade. Porque até um grupo pequeno, não sei se vocês usam células ou grupos pequenos na igreja, até um grupo pequeno se institucionaliza. Ele tem um líder e um auxiliar. Verdade. Né? Qual a consequência, em sua opinião, a médio e longo prazo, se nós banalizarmos as reuniões comunitárias? Dantas, eu acho que são várias, mas vamos pensar aqui em 2 ou 3. Primeiramente, nós vamos nos afundar nesse individualismo, porque é a relação comunitária que me quebra. É a relação comunitária que me confronta. É a relação comunitária que diz para mim que eu não estou certo o tempo todo, que eu não tenho razão o tempo todo. Você está entendendo? Comunidade é aquele ambiente gostoso, mas doloroso, né? Onde eu tenho que encontrar pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Então, se eu fujo desse aspecto comunitário, se eu me desligo, eu afundo no individualismo. Cada vez mais eu vou estar ensimesmado. É um narcisismo que vai tomando conta do indivíduo, né? Então, cada vez mais ele tem razão, cada vez mais ele é dono da verdade, é ele que sabe as coisas, é ele que faz a coisa bem feita. Não tem esse contraponto para balanceá-lo, né? Dizendo, opa, espera aí. Porque o ser humano é assim, né? Na minha família, você é criança, você acha que você é certo. Os seus pais que vão dizer para você, não, está errado. Você chega na igreja, você acha que diz assim, não, eu sei o que é certo. As suas lideranças vão dizer, não, espera aí. Tem outro lado, tem outros pontos para você verificar. Você casa, você acha que é o certo, né? Aí a tua esposa te diz, não, você não tem razão o tempo todo. Então, nessa relação comunitária, a gente foge de afundar nesse individualismo. Eu acho também que a gente vai perdendo completamente o senso comunitário, que implica em muitas coisas, mas uma delas é serviço. A comunidade é lugar de serviço, onde você exercita o dom, onde você tem oportunidades, onde você procura oportunidades e cria oportunidades. Então, eu me desloquei da comunidade. Eu estou carreira solo na minha fé. A pergunta é, onde você vai servir? Você falou no início, esse pessoal critica muitas vezes que a igreja não tem envolvimento social. A pergunta é, você tem? Você tem envolvimento social onde você está? Porque se você não conseguia fazer enquanto igreja, eu duvido que você esteja fazendo sozinho. Pode ser que você esteja fazendo uma coisa muito pequena, insignificante, mas o lugar para você ter um potencial de desenvolver seus dons, seus talentos e o seu trabalho é na comunidade. Sempre foi assim, né? E sempre será assim, diga-se de passagem. Então, acho que essa é uma segunda consequência. E a terceira consequência é a gente criar uma nova geração que não sabe o que é igreja, que não sabe conceituar a igreja mais, que não sabe vivenciar a igreja. Porque a igreja, além de um conceito teológico, é um conceito prático também, né? Então, o que é a igreja? A igreja são os chamados para fora, são a congregação, a Assembleia dos Santos, etc. Efeito prático. É onde eu cresço, Dantas. É onde a criança nasce, é consagrada ao Senhor, ou é batizada um pouco mais. É onde ela conhece pessoas, onde ela forma laço de amizade, é onde ela casa, é onde ela coloca os seus filhos para passarem pelo mesmo processo que ela passou, é onde ela é curada de problemas, onde ela é assistida na hora da dificuldade. E, no último momento, quando ela desfalece, né, morre, é o lugar onde os irmãos vão lá se compadecer da família dela, vão lá prestar uma homenagem final. Quer dizer, a igreja é um ambiente fantástico, socialmente falando,
Mas se a gente entra numa de, não, eu vou viver a minha carreira solo, e se todo mundo pensar assim, a pergunta é, que conceito de igreja vai restar, vai sobrar para as próximas gerações? O que a minha filha, a minha neta, meu neto vão entender de igreja? O que vai ser igreja para eles? Um prédio, como você falou. É aquele lugar que eu vou, né, de vez em quando. É aquele lugar que eu ligo a TV ou coloco no YouTube e está um cara pregando. É isso. E todas aquelas coisas da vida, e todas aquelas coisas do dia a dia, aquelas coisas de vida mesmo, né? Onde é que foram onde? Sobre esse assunto, conversando com um amigo, eu fiz a seguinte pergunta para ele: por que você vai ao templo? Aí ele respondeu assim: eu vou para ouvir a palavra de Deus. Aí eu falei: hoje você não precisa ir no templo para ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Você sentado no sofá da sua casa, com a televisão ligada, você vai ouvir uma pregação, às vezes até melhor do que aquela que você vai ouvir lá no templo. Por que você vai ao templo? Aí ele: eu vou para adorar a Deus. Eu falei: adorar a Deus você também adora em qualquer lugar. Aí eu fiz a terceira vez: por que você vai ao templo? Aí ele ficou olhando para mim assim. Aí eu disse: você vai por conta da experiência comunitária. Isso. É na experiência comunitária que nós vamos tendo as arestas aparadas, é na experiência comunitária que a gente cresce. Na experiência comunitária. Exatamente. Pastor, mas vamos fazer uma autocrítica, se o senhor me permitir. A pandemia nos obrigou a experimentar diferentes modelos de reuniões, desde os cultos online, até, se é que eu posso usar essa expressão, culto online. Vamos usar para todos os efeitos, isso, né? Até as reuniões com restrição de ocupação e etc. E, de certa forma, tal cenário mostrou que a igreja, organismo, ela sobrevive, mesmo se a igreja, organização, estiver de portas fechadas. O cenário nos mostrou isso. Sim. E a gente sabe também que a organização, a natureza da organização é servir ao organismo, e não o contrário. A organização serve ao organismo. Temos um ambiente saudável. Mas quando nós invertemos os papéis, quando em vez da organização servir ao organismo, o organismo passa a servir à organização, nesse momento o senhor não acha que a instituição já foi além do seu propósito? Foi. Nós estamos vivendo um período que a gente chama de pós-denominacional, Dantas. É um termo muito corrente aí já, né? O que, assim, fazendo autocrítica, eu acho que não é de todo mal. Por quê? Porque por um bom tempo, eu vou colocar aqui talvez 250, 300 anos, nós nos fechamos na organização, achando que ela era que dava sentido para as nossas vidas, e achando que ela, inclusive, tinha todas as respostas. E nós esquecemos de cuidar, às vezes, das pessoas, daqueles organismos vivos, né? Que fazem parte do grande organismo que é o corpo de Cristo. Então, com essa derrocada das denominações que a gente está assistindo hoje, que começou com a fragmentação das denominações, primeiramente. Então, para dar um exemplo, o Batista, ele se tornou Batista A, B, C, X, Y e por aí vai. Isso é uma fragmentação, né? Que agora acaba por ser uma negação da denominação, por parte especialmente dos mais jovens. Eu acho que é um momento para a gente pensar, será que nós não devemos colocar um pouquinho a organização assim no segundo plano e voltar a pensar então no organismo? E ao fazer isso, será que nós não estaremos trazendo de volta pessoas que estão sedentas até pelo organismo, pela vida do organismo, né? Porque a vida da organização é fria, né? Mas a vida do organismo é calorosa. Ela alimenta, ela nutre, ela supre, né? Eu conversei com vários desigrejados nessa pesquisa que eu fiz em 2017. Uma coisa que me chamou a atenção era a última pergunta que eu fazia para eles. Se você puder voltar, ou melhor, você gostaria, se pudesse, de voltar a uma congregação, a uma igreja local?
E a maioria deles, 76%, disse: eu gostaria. Eu gostaria. Olha que interessante. Porque, como eu te falei, o individualismo ele é arrogante, né? Mas lá no fundinho fica aquela ressaca, né? Lá no fundinho fica aquele vazio, aquele vácuo, né? Dizendo: olha, tá certo que você quer ser individualista, cuidar da sua própria vida, ser dono do seu nariz, mas lá no fundinho, assim, onde que eu me abrigo? Quem é que vai me acolher na hora difícil? Onde que eu encontro o ombro para chorar? Onde que eu encontro pessoas para rir, né? Então fica aquela demanda reprimida lá no indivíduo. Por isso que eles respondem que gostaria de voltar. E aí que eu acho, então, se a gente passar a valorizar mais os aspectos orgânicos da igreja, eu acho que a gente não precisa fazer muita coisa para que essas pessoas comecem a retornar. Especialmente aquelas que nós mesmos perdemos, né? Porque eu, como pastor de igreja, eu vou dizer: olha, tem um contingente de pessoas que eu perdi. Não só por causa da pandemia, mas antes até, que abandonaram a igreja local. Mas, de repente, elas podem retornar. E o aspecto da organização você deixa como um aparato, você deixa como um suporte, um parâmetro, porque é isso que ele deve ser, né? Deve ser um parâmetro apenas para o organismo. Eu sou um organismo, eu uso roupas, né? Eu uso óculos para enxergar melhor, eu posso usar uma prótese. Essas coisas não são orgânicas, são aparatos, mas eu preciso delas. Então, você vai ter que ter o estatuto, você vai ter que ter uma diretoria, você vai ter que ter CNPJ, sim, conta corrente. Tá bom, tá ótimo, não tem problema com isso. Valorize o aspecto orgânico, relacionamento, cuidado pastoral, cura, ensino bíblico, alimento bíblico. Ao fazer isso, a gente inverte aquele caminho que as antigas denominações fizeram, porque as antigas denominações valorizaram demais a instituição. Pastor, ainda a título de autocrítica, às vezes eu tenho a impressão que, na verdade, o que nós queremos é ser cuidado. Sim. As pessoas querem ser cuidadas. E a impressão que eu tenho é que em muitas instituições hoje há administração para o atacado, não há mais administração para o varejo. Há administração para o coletivo, mas não há mais a visita, não há mais o Jesus que ministrava a multidões, era o Jesus que conversava com a mulher no poço. É o Jesus que entrava na casa de Jairo. É o Jesus que entrou na casa de Zaqueu. Mas parece que, e falo isso, eu sou um pastor, então falo na condição de pastor, então essa autocrítica é para mim também. Não é? Parece que hoje nós somos mais ocupados do que Jesus. Nós somos muito bons no atacado, mas existem pessoas que precisam ser cuidadas, indivíduos, sendo que cuidar de gente demanda tempo, demanda energia. Então, eu entendo e concordo com o que o senhor falou. Eu sempre digo que o discipulado é a chave de crescimento saudável, né? O discipulado. E o discipulado, nessa perspectiva de atacado, ele se perde, porque não tem como você fazer. Você vai dizer que um programa de ensino no atacado é discipulado? Não é. Discipulado é o ensino caminhando com o sujeito. Na Grécia Antiga, o termo era peripatético, né? É o cara que caminha ao lado do filósofo para aprender a filosofia, mas não só a filosofia, a vida do filósofo. Mas tem que caminhar. O cara sentou, você senta. O cara comeu, você come. O cara dormiu, você dorme. Mas você está do lado dele. Então, esse é o discipulado. Eu acho que se a gente perder essa perspectiva do discipulado hoje, nós podemos fazer mega churches, né? Eu acho que lá no final, no balanço final, não sei se nós acrescentamos alguma coisa ao reino de Deus. Me lembro daquela autocrítica que o George Whitefield fez, né? A si mesmo. Porque ele morreu depois do Wesley. E esteve no funeral do Wesley. E o Wesley, os dois eram avivalistas, né? O Wesley criou um sistema de cuidado e discipulado, muito parecido com os grupos, as células de hoje, né? Ele criou esse sistema logo no início dos avivamentos e cuidou do seu povo ali por décadas.
Whitefield era um ótimo pregador. É um cara que falava para 30 mil pessoas em voz limpa, sem microfone naquela época, né? 30 mil pessoas, convertendo multidões. Mas no velório do Wesley ele diz: o meu irmão Wesley foi mais sábio do que eu. As almas que ele ganhou, ele cuidou. Perfeito. Muitas pessoas não frequentam mais as instituições religiosas porque foram machucadas. Machucadas de tal forma que simplesmente não querem mais pertencer a nenhuma comunidade de fé. Que palavra o senhor daria para essas pessoas? Dantas, eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem que admitir, acho que já tocamos um pouco nesse assunto, a nossa humanidade. O pastor Dantas não é perfeito, o pastor Vanderlei não é perfeito, o pastor Messias, que é um dos nossos anciões aqui da cidade, não é perfeito. As pessoas da igreja não são perfeitas. Então, ferimento tem, né? Machucado, raladinho, quedas, tem. O que eu diria para elas é que a cura está justamente na ponta do espinho. A cura está justamente lá na ponta do espinho. Por quê? Porque a cura não se dá no ambiente cristão, ou pelo menos numa cosmovisão bíblica. A cura não se dá no conforto, a cura se dá no atrito mesmo. O crescimento se dá no choque, ele se dá no desgaste, no desconforto. O problema é que a gente fala isso para essa geração hoje, que não gosta de dor, não gosta de espera, não gosta de frustração, e eles acham estranhos isso tudo. Mas, biblicamente, eu não vejo. Biblicamente, o ambiente mais produtivo para a vida cristã era o deserto. Era a tribulação, é a luta, é a perseguição, né? É ali que se forjavam os grandes cristãos, né? Então, se eu quero fugir, se eu quero um ambiente confortável, aquela igrejinha gostosa, onde arzinho condicionado, né? Tudo no seu devido lugar, não tive problema para estacionar meu carro, cheguei ali, o irmão estacionou para mim, e o pregador ele fala só coisas que eu quero ouvir, aquele louvor é só a música que eu adoro, que eu gosto, e a gente vai embora sem nenhum desconforto. Eu, sinceramente, Dantas, eu duvido desse tipo de ambiente. Eu duvido que esse tipo de ambiente possa produzir no indivíduo qualquer crescimento, qualquer desenvolvimento. É um mero consumidor de religião, não é um indivíduo que está ali para crescer. E o pessoal que se desinstitucionaliza, eles estão entrando também nessa, porque ficar sozinho é gostoso, é ótimo. Você imagina, você não tem horário para ir para culto, eu não tenho obrigação nenhuma, não tenho pastor pegando no meu pé, não tenho nenhum trabalho para fazer. É maravilha. Mas a pergunta é que você vai crescer que jeito? Comendo esse leitinho, né? Tomando esse leitinho, comendo essa papinha, até quando? Eu, de 2014 para cá, Dantas, nós já passamos 3 enfermidades sérias dentro da minha própria casa, lutas que você não imagina, situações dificílimas. Eu diria para você, se eu pudesse voltar atrás, eu diria, pode repetir o script, pode repetir o roteiro, porque eu tive crescimento nesses 8 anos. E se eu ficasse no conforto, eu não seria o que eu sou hoje. A minha esposa não seria o que ela é hoje, entendeu? Então, a minha palavra para essas pessoas que estão evitando a dor, o desconforto, a frustração, é que você está perdendo bastante com isso. Você está se auto-sabotando, sabotando o seu crescimento espiritual. Excelente, pastor. Como o senhor enxerga o êxodo de uma denominação para outra? Existem lideranças que assumem a seguinte postura: se um membro sai da minha denominação e vai para outra denominação, ele é tido como rebelde, como insubmisso e etc. Há todo um estereótipo que é colocado sobre o indivíduo. Como o senhor enxerga esse êxodo de uma denominação para outra? Tem um sociólogo da religião chamado Peter Berger, bem conhecido, figura, era luterano,
figura bem conhecida, já falecido. E ele tem um livreto que se chama O Dossel Sagrado, onde ele explica o que aconteceu com a religião na modernidade. Ele diz: quando a religião não pode mais contar com o braço do Estado para se legitimar, ela precisa entrar numa lógica de concorrência. Então, veja bem, a Igreja Católica, por séculos, ela contava com o braço do Estado para se legitimar. Ela era única porque o Estado dizia que ela deveria ser a única, certo? No próprio Brasil foi assim. Brasil Império, mesmo na Segunda República. Quando o Estado diz: olha, eu não posso mais avalizar ninguém, não posso ter uma religião preferida, Laico. sou laico. Isso. Aí as religiões têm que entrar numa competição para sobreviver. Então é muito comum no Brasil de hoje, e até pelo sincretismo do povo brasileiro, o trânsito religioso. A gente chama de trânsito religioso quando o indivíduo migra de denominações para denominações, né? Então é muito comum do catolicismo vir para os evangélicos. O catolicismo também fornece para o espiritismo, fornece para o candomblé e fornece também para os sem religião. São aqueles que já estão abandonando mesmo essa ideia de Deus, de religiosidade. Os evangélicos, até um certo momento, eles não forneciam para muita gente. Eles, às vezes, devolviam para o catolicismo. Havia casos de pessoas que voltavam. Mas agora os evangélicos estão também entregando pessoas para o espiritismo, para o candomblé e para o sem religião. Então há um trânsito. Se você pegar um quadro dos vários grupos, você vai perceber trânsito para todas as direções, de todas as direções. Então isso é muito comum. Eu acho que a igreja tem que ter maturidade de entender: olha, eu não sou dono do fiel. Isso é bíblico, né? O apóstolo Pedro diz que a gente não tem que olhar para as ovelhas como se a gente fosse o dono do rebanho, né? Porque o dono é outro, né? É o sumo pastor, né? Então eu não posso exercer esse tipo de autoridade sobre o fiel. O fiel é livre, o fiel é um cidadão livre, não viver num contexto democrático. Se ele quer pastor Dantas, eu não quero mais frequentar a sua igreja, eu estou indo para a igreja adventista. Você vai tentar dissuadi-lo, vai ter que conversar com ele e tal, mas em última instância ele vai dizer: não, eu quero ir. Ué, vai. Ele é livre para ir e livre para voltar. E para voltar. Eu sempre digo isso: olha, as portas aqui estão abertas, tanto para a saída quanto para a entrada, né? E às vezes a gente até dificulta mais na entrada e facilita na saída, viu, Dantas? Porque, né, não podemos assim facilitar demais na entrada e dificultar na saída, né? O caminho inverso. Mas assim, é livre. Então as denominações têm que entender que isso é prática comum do brasileiro, né? Essa migração religiosa, hoje mais acentuada do que antes, e que ele não é dono do fiel. Não existe nenhum mandamento bíblico e nenhuma orientação legal nas nossas leis que diga que eu tenho essa prerrogativa de determinar na vida do fiel onde ele vai ficar, se ele vai ficar aqui ou ficar acolá. Pastor, eu tenho a impressão que está chegando uma geração, se é que já não chegou, não necessariamente desigrejados ou não frequentadores que sejam avessos a uma instituição, mas, ao mesmo tempo, não são denominacionais. No domingo eu vou na Assembleia, na quinta eu vou na Batista, e no sábado eu vou na Presbiteriana. Estou dando um exemplo aqui. Sim. E acabo eu não pertencendo a nenhuma delas, mas, ao mesmo tempo, frequentando todas elas. O que o senhor acha desse procedimento? Olha, se ela estiver indo só nas evangélicas, tá bom, porque às vezes ele vai na presbiteriana no domingo, no terreiro na quarta-feira. Na sexta-feira faz a sexta-feira forte do descarrego na Universal, né? E no sábado vai na mesa branca, né? Tem casos assim, né? Extremos, né? Mas o que acontece é aquilo que eu falei: nós perdemos um pouco do nosso orgulho denominacional, né? Essa cultura facilitou isso. Ela conseguiu me convencer de que não importa muito, Dante, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, se você é batista, nós somos o reino de Deus. E de fato somos, né? Nós somos o reino de Deus. Todas as denominações fazem parte do reino de Deus nesse sentido. Mas nós perdemos um pouco do nosso orgulho denominacional. E eu não tenho assim muitos anos de conversão, tenho 30 só. Mas eu me lembro que as pessoas ainda lá atrás diziam assim: eu sou batista de boca cheia.
eu sou presbiteriano, eu sou da Assembleia de Deus. E a gente não vê mais isso. Esse orgulho denominacional já foi, de certa forma, diluído, né? Diluído. E ele deu lugar a uma mentalidade de consumo da religião. Porque se você me fala que o camarada vai no domingo em uma, na quarta em outra, no sábado em outra, a minha pergunta é: do que ele está fugindo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Do que ele está fugindo? Ou para o que ele está procurando? Porque me parece que existe uma mentalidade de consumo. Aqui essa denominação oferece o melhor louvor, mas a pregação é aqui com esse camarada. E aqui é o lugar onde eu tenho uns amigos legais, né? E por não querer se vincular a uma ou outra, porque ele vai ter perdas em uma ou outra, ele prefere fazer talvez um trânsito mais amplo, né? O que é hoje facilitado pelas redes sociais, porque na rede social você tem amigos de todas as denominações. Você tem lá um grupo cristão de Facebook, por exemplo, todo mundo está ali, né, trocando experiências, falando daquilo que eles estão vivenciando. Então, eu acho que, na cabeça especialmente do jovem, não faz mais sentido para ele dizer assim: eu sou exclusivamente de A, de B ou de C, sendo que eu posso pegar o melhor de todas, né? Só que voltamos naquele problema que eu falei antes. São as 3 perguntas que você fez para o seu amigo, né? Você foi ao templo para quê? Por causa do louvor, por causa da pregação, por causa das pessoas, por causa da estética, ou do ar-condicionado? Qual foi a razão? Então, na mentalidade de consumo, eu vou lá para receber. Só que na mentalidade bíblica eu vou para dar. Aí a pergunta é: onde que você está fornecendo o seu melhor? Onde você está doando a sua vida? Onde você está colocando seus dons em prática? É na A, na B ou na C? Porque também quem transita por muitas denominações acaba sendo de nenhuma, né? Não é assim? Verdade. O desigrejado, ele disse que ele não tem igreja, mas no fim ele tem muitas igrejas, né? Se ele é uma pessoa que faz essa peregrinação, sim, o tempo todo, né? O que a igreja pode, o que nós como igreja podemos e devemos aprender com esse fenômeno dos desigrejados? Você usou a palavra autocrítica, então acho que isso é muito importante. O primeiro ponto é o seguinte: adianta julgar os desigrejados? Não. Por quê? Porque eles não estão mais dentro da nossa jurisdição. Então, se eu, como pastor, julgo o desigrejado, para ele não faz diferença nenhuma, ele não está mais sob a minha jurisdição, né? Não é como um membro da minha igreja que vai se sentir muito mal se eu pontuar alguma coisa na vida dele, etc. Então, o julgamento eu acho que não vem ao caso. O que a gente precisaria, Dantas, é de ações pastorais, né? Então, eu acho que um grande contingente desses 9 milhões, e que hoje podem ser mais, um grande contingente pode ser trazido de volta para as comunidades se a gente tiver ações pastorais. Mas é aquela ação pastoral que você falou que custa caro, que dá trabalho, que toma tempo, né? Eu me lembro de um menino desigrejado, vou citar uma experiência aqui, também perambulando por todo lugar, e se dizia não mais pertencer a denominação ou igreja nenhuma. Mas aí ele passou uma dificuldade na família, nós fomos atender a família, pastorear a família, e consequentemente ele voltou para a comunidade. Hoje está dando frutos, porque a gente fez um trabalho de cuidado. Então eu não quero julgar. Eu sei que tem problemas, pontuamos alguns aqui, não vamos deixar de falar, né? A verdade, mas eu não quero julgar a pessoa em si, estou falando de comportamentos, né? Então, pastorear essa pessoa, cuidar dessa pessoa, criar estratégias de trazê-los de volta, criar uma forma de ensino que possa esclarecer, que possa trazer luz também sobre essa própria condição dele, né? Que ele se entenda, poxa, o que é a igreja, o que é a fé cristã, o que é a vida cristã, o que são os relacionamentos cristãos, e de repente ele vai começar a repensar a situação dele. Hoje nós temos 2 igrejas no Brasil. Se nós temos 9 milhões de pessoas, e talvez mais até hoje, nós temos 2 igrejas evangélicas. Uma que tem muitos pastores e uma que não tem pastor nenhum, e a gente precisa
botar pastor nesse povo, né? Tem que pastorear esse povo de alguma maneira. Eu sei que um bom número não vai mudar a sua opinião, por quê? Porque foi criado nessa cultura neopentecostal de peregrinação pelas lojas dos bens religiosos. E vai ser assim sempre, tá? Mas aqueles que deixaram, especialmente as denominações históricas, os pentecostais clássicos, acho que tem esperança da gente conseguir trazer de volta, não para a instituição, mas para o organismo e fazer esse pessoal produzir muito fruto aí. Pastor, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com o seu podcast de alguma maneira. Muito obrigado por sua vida, seu tempo, seu Amém. Conhecimento. Essa nossa conversa hoje foi mais do que uma entrevista. Foi uma aula. Mais do que uma aula, foi uma ministração. Amém. Deus abençoe muitíssimo o Senhor. Obrigado, querido. Deus abençoe você. Tenho certeza que esse conteúdo que você ouviu vai edificar a sua vida. E faça um favor a quem você ama. Compartilhe esse material. Compartilhe esse conteúdo, indique, porque eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir o que foi dito hoje nessa entrevista mais que especial. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe. Amém.